Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje vamos entender o que significa um multímetro de 6,5 dígitos, ou por exemplo 3,5, 4,5. Vou trazer como um exemplo um multímetro de bancada que a Raiza nos emprestou para trazer conteúdos para vocês. Já deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Vídeo que é um oferecimento da Raiza. Raiza.com.br para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Acesse, confira e nas suas compras utilize o cupom WRKitsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Lembrando também que lançamos recentemente o curso Entendendo Eletrônica Analógica com Pio Rambo. O meu pai traz os quase 50 anos de experiência, 5 décadas com muito conhecimento para você. Link na descrição, 50% de desconto na pré-venda e acesso vitalício. Invista agora mesmo nesse conhecimento. Tenho certeza que você vai aprender demais. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Apresento a vocês o DMM6500 de 6,5 dígitos para que consigamos entender na prática o que isso significa. A Raiza nos emprestou esse equipamento excelente para trazermos esse tipo de conteúdos para vocês. Então vamos agradecer bastante a Raiza. É um equipamento bem interessante para a sua bancada eletrônica, quem busca aí um multímetro de altíssima qualidade. Eu estou com ele aqui na bancada. Veja que ele tem aqui esses pezinhos, facilita muito caso eu queira colocar na própria bancada para utilização. Então ele tem aqui no frontal conexões do tipo banana para utilizarmos as sondas de prova. Eu já vou mostrar para você na prática as medidas. E eu posso chavear aqui para as conexões na traseira. Eu vou mostrar para você a traseira. É um equipamento leve até de segurar. Então na traseira aqui nós temos as conexões também para que você possa verificar às vezes duas medidas, aí fazer uma comparação. Então quando você está fazendo um teste em 2 pontos de um circuito, você pode rapidamente chavear aqui, e há uma chave real aqui que você consegue modificar as conexões da frente e as de trás do equipamento, e você tem indicação aqui em um LED também, frontal e traseiro, que realmente ajuda bastante. Vamos ligar o equipamento e realizar algumas medidas. E aí está o painel do DMM6500 de 6,5 dígitos. Ligando ele, nós temos acesso já a todas as medições possíveis. Ele tem alguns recursos adicionais aqui nos menus, configurações, algumas aplicações e, como de costume, o Help. Então, nós podemos fazer as medidas conectando aqui as pontas de prova facilmente nestas entradas. E eu tenho a opção também de fazer medição a 4 fios. Quando eu utilizo a medida de resistência aqui. Então, como você já observou, também nós temos uma tela touch screen. Essa tela tem 5 polegadas, então é muito boa para a nossa visualização. E ela é bem responsiva, como você pode observar aqui facilmente. Eu consigo selecionar a função desejada. Medida de tensão DC, corrente DC, tensão AC, corrente AC. Temos também uma digitalização da tensão, quando eu quiser uma medida um pouco mais estável na tela, assim como para a corrente também, medição de resistência a 2 fios e a 4 fios, continuidade, frequência, que é legal também é que eu posso medir o período com ele, que vai ser o inverso da frequência. Como sempre, também temos prova de diodo, temperatura, onde eu posso utilizar um termopar, medida de capacitores e aqui razão entre tensões, por exemplo. Aqui eu tenho um botão de verdade onde eu seleciono entre o painel frontal e o painel traseiro. Então eu posso ter pontas de prova atrás do instrumento, como vimos, e fazer medidas aí para título de comparação. Aqui a conexão para nós medirmos corrente. Então vamos fazer alguns testes aqui. Conectando as pontas de prova, eu vou fazer a medida aqui de tensão para você entender a questão dos 6,5 dígitos. Então vou configurar uma tensão aqui na minha fonte, colocar aqui 0,5 volts inicialmente. Ligando aqui nós temos a medida
E você pode ver claramente que eu tenho aqui um dígito e aqui eu tenho 6. Estão vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 dígitos aqui podem conter valores entre 0 e 9. Este mais significativo, no entanto, vai representar apenas valor 0 ou 1. E é isso que significa 6,5 dígitos. É uma expressão que indica aqui, basicamente, podemos entender como as casas decimais, que podem ser representadas de 0 a 9, e mais um mais significativo aqui adicional, que vai conter os valores 0 ou 1. Eu vou mostrar isso para você. Então, aumentando a tensão aqui quando chegarmos em 1 volt, temos a representação. Mas se eu subir para 2 volts, vamos aumentando aqui, no caso 1.2, porque a partir de 1.2, porque refere-se às contagens do instrumento também, veja que ele não representa mais aqui o valor, então ele adiciona um 0 e eu perdi já um dos 6 dígitos. E a partir daqui, ele passa a representar as tensões desta forma. Agora estamos com 2.1 volt, por exemplo. Então, basicamente é isso que significa. Um multímetro de 13,5 dígitos, nós teremos 3 casas apenas, que podem apresentar valores de 0 a 9, mais uma aqui mais significativa, que vai apresentar 0 ou 1. Então é bem simples de compreender. Vamos aproveitar que estamos com esta tensão e modificar aqui para digitalização. Então, ele vai fazendo a aquisição no seu buffer e vai demonstrando aqui para nós o valor médio que eu estou verificando aqui. Se eu variar a tensão, eu consigo ter uma representação mais estável na tela, por assim dizer. Mas ele tem outro recurso que eu posso vir aqui, de filtro, por exemplo. Então ele vai filtrando o sinal e representando na tela, que é muito legal. Outro recurso bem interessante é a opção gráfica que eu tenho neste menu aqui. Então eu consigo ver a variação ao longo do tempo. Veja que se eu modificar para 5 volts aqui, ele já dá um salto, ó. Então ele representa isso para nós. Vamos voltar aqui para 1 volt. Ele mostrou aqui no gráfico a queda de tensão. Então são recursos bem interessantes que nós podemos utilizar. Outra coisa aqui que você tem disponível também é a impedância de entrada, que você pode deixar automático para certas opções. E vindo aqui para o lado, nós temos a medida de temperatura. Posso ter uma medição aqui secundária deste parâmetro. E aqui nós temos estatísticas de medidas. Isso é bem interessante quando nós estamos fazendo algum tipo de análise e eu quero verificar qual é o valor máximo que eu medi ao longo do tempo. Aqui ele mostra, no caso 5 volts, 00154. Veja que o 1 ele mostra os 6,5 dígitos. Perceberam? 1000121. Agora variou porque ele diminuiu a tensão aqui em tempo real, mas ele continua com aquela resolução de 6 dígitos aqui. E o 5 nós temos 5 casas depois da vírgula. O mais significativo ele representa com o 0. Então nós temos um valor pico a pico, temos um valor médio. Então muito bacana aqui estas opções e realmente um multímetro bem fácil de utilizar. Outro ponto interessante é que eu posso fechar esse menu aqui, arrastando para baixo, ele mostra a tela bem alta, bem ampla, bem grande aqui. É interessante quando nós estamos mais afastados do instrumento, a galera aí que não enxerga tão bem assim pode se beneficiar aqui desta visualização maior, se bem que mesmo com o menu presente nós temos uma representação bem grande aqui, como você pode perceber. Peguei aqui 3 componentes, um diodo, um resistor e um capacitor para fazermos a medida aqui, demonstrarmos então um multímetro de 6,5 dígitos operando. Eu posso mostrar também para você a continuidade, que é muito legal quando nós estamos desenvolvendo um projeto, queremos verificar uma placa de circuito ou nossa montagem na protoboard, se há realmente a ligação entre um ponto e outro, ele dá o sinal sonoro, ó. E mostra também ali a resistência. E o que é legal é que ele mantém, ele sustenta por pouco menos de 1 segundo, que aí eu consigo testar e ter a certeza que houve
a conexão. Isso é bem útil realmente. Então, se eu colocar aqui, caso eu estou com 2 fios, eu não estou com as pontas Kelvin no momento, eu posso medir um resistor. Esse aqui tem 330 ohms. E ele de fato mede para nós, 0.33060 kΩ, 330 ohms. Também vamos ver aqui o diodo. Eu clico em Diode, ligo aqui o vermelho no anodo e o preto no cátodo. Nós temos a queda de tensão no dispositivo. Esse está dando 574 mV. Os de silício sabemos que ficam próximos aí dos 0,6 volts. Invertendo aqui, ele dá ali overflow. Então, consigo verificar também. Medida de capacitores, eu coloco em cap. Lembrando sempre de descarregar o capacitor antes de realizar esse tipo de medida. Esse aqui tem 100 nano, comercial. Então, fazendo a medida aqui, bem simples, ele mostra de forma rápida ali para nós. No caso, está dando 99,1 nanofards. Então, está funcionando legal. Vamos demonstrar a medida de corrente do multímetro de 6,5 dígitos. Eu vou configurar aqui a fonte de bancada para 5 volts, um limite de corrente de uns 2 amperes. E vamos fazer a conexão aqui com uma carga eletrônica. Assim eu consigo drenar corrente da fonte. Então eu vou ligar o preto aqui da fonte, a saída direto na carga. Desta forma, ligo a minha carga eletrônica. Vou pegar mais um banana jacaré aqui, conectar no positivo da carga. Aqui no multímetro eu passo para esse conector branco aqui, para a medida de corrente. E vamos em corrente DC. Terminal que vem da fonte eu conecto aqui no vermelho, que vai para a carga eu conecto no preto. Eu já configurei a carga para uns 200 mA e temos ali no multímetro já o valor. Então veja que estamos com 200 mA, à medida que eu vou aumentando aqui o consumo na carga, ele vai registrando isso para nós. Então aqui estamos na faixa automática, eu posso mudar o range caso necessário. Da mesma forma, eu posso vir aqui em Digitalize e ele vai mostrando uma espécie de média da corrente, que é muito bacana aí quando você quer uma visualização não tão precisa, mas um pouco mais estável na tela. Para concluir a nossa demonstração, eu tenho um gerador aqui, eu vou configurar um sinal, pode ser retangular, de 1 kHz. Então vamos colocar aqui 1 kHz, vamos colocar aqui uma amplitude de 1 volt pico a pico. Deixa eu entrar com um número aqui, um VPP. Amplitude 1 VPP, frequência 1 kHz. Pegar aqui o BNC jacaré, conectar na saída. E temos aí a precisão de 6,5 dígitos também, 1 kHz, que bacana, hein? 1.000029 kHz. Eu posso verificar aqui o período também, modificando, e ele vai fazer o cálculo para nós, a medida. Veja que está dando praticamente 1 milissegundo, 999,9709 microsegundos, que é o inverso de 1000, como bem sabemos. Se eu modificar aqui no gerador, vamos colocar aqui 2 kHz, nós conseguimos visualizar bem essa questão. Então ele faz as medidas aí para nós. Ele tem uma boa precisão também para a medida de frequência, o que é uma excelente alternativa aí para os nossos trabalhos. 200 Hz, ó. Se eu modificar aqui para período, ele mede aqui praticamente os 5 milissegundos esperados. Isso encerra a nossa análise em um multímetro digital de bancada de 6,5 dígitos que vocês solicitaram para nós. Deem uma olhada no site da Raiza DM6500. Keithley é um excelente instrumento para você que busca mais precisão e maior desempenho para as suas aplicações e projetos de eletrônica. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Raiza. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. Também seja membro aqui do canal. Clique em Seja Membro e veja as vantagens, tá certo? Bons projetos para todos, um abração e até o próximo vídeo.